Olá, eu sou Mayra Gonçalves, sou graduanda em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou residente do projeto de residência pedagógica em língua portuguesa da CAPES, orientado pelo professor doutor Jefferson Evaristo e pela preceptora, professora doutora Lúcia Débora Araújo. E dando prosseguimento à nossa série de análises de contos sobre o livro Anos de Chumbo e Outros Contos, nós vamos iniciar a leitura do conto Cida, que é o quarto conto que compõe essa antologia. Então vamos lá? Bom, inicialmente a gente pode observar algumas informações gerais a respeito do conto intitulado Cida, e a gente pode perceber já de início que o foco narrativo acontece em primeira pessoa, havendo essa contemplação do narrador-personagem, ou seja, esse personagem que vai conduzir toda a trama, assim como no primeiro conto, Meu Tio. O lugar em que se passa a narrativa é na cidade do Rio de Janeiro, na Praça Antônio Calado, mais especificamente ali na altura do Leblon, e o tempo pode ser considerado psicológico, visto que a narrativa ela acontece a partir de memórias desse personagem principal sobre conversas, situações que envolvem a Cida. Dentre os personagens, a gente tem o narrador-personagem, que é esse personagem principal, a personagem Cida, o Ló e a Sasha. E a gente consegue entender que a Sasha ela vai ser a filha desse casal, Cida e Ló. E o enredo é nada mais nada menos que um homem, que é o narrador-personagem, narrando as suas lembranças sobre a personagem Cida, uma moradora de rua do Leblon que vai compartilhar um pouco da vida dela com ele em alguns momentos corriqueiros do cotidiano. O trecho destacado a seguir vai iniciar o conto e também vai nos permitir entender como a construção da narrativa acontece e se estrutura, além de também nos dar pistas para entender os recursos estilísticos usados pelo autor para nos causar essa quebra de expectativa que se exige do leitor. A Cida morava na Praça Antônio Calado, endereço bacana a poucos passos do mar do Leblon. Na época em que eu caminhava no calçadão da praia, me habituei a vê-la 2 vezes por dia, na ida e na volta para casa. Era uma mulher até bonita, apesar da pele rude e dos dentes maltratados. Tinha entre 30 e 40 anos e usava roupas de grife ao sol do meio-dia. Eram longos tailleurs, pantalonas e até uma estola de lebre que as moradoras dos prédios ricos lhe doavam por caridade e por deboche. Aqui a gente tem uma percepção inicial de que Cida, na verdade, é uma moradora pertencente a uma classe média alta, moradora do Leblon, que vive sempre na orla da praia e usando sempre roupas de grife, porém, logo no finalzinho desse trecho que eu acabei de ler, a gente entende que essas roupas de grife, essas roupas chiques, são, na verdade, doadas pelas moradoras dos prédios ricos por caridade e por deboche. Então a gente começa a tecer algumas dúvidas, porque uma pessoa rica ela não precisa de caridade. E na verdade, quando essa caridade ela vem também a partir de um certo deboche, é um símbolo de esmola, de contraste entre uma pessoa muito rica e outra muito pobre. Então aqui dá início a uma certa quebra de expectativa e uma verdadeira e o início de uma verdadeira apresentação de quem é essa personagem Cida, como a gente vai ver a seguir. Também, graças à vizinhança, ela aproveitava sobras de refeições e tinha um travesseiro para deitar a cabeça no banco de cimento. Em noites de chuva, dormia numa guarita abandonada na calçada do Leblon, bem em frente ao seu jardim, e nas águas não muito limpas desse canal, fazia suas necessidades, se lavava e lavava suas roupas finas, conforme ouvido dos porteiros e dos prédios no entorno. Aqui a gente já tem uma percepção totalmente diferente do que a gente tinha no início. A gente entende agora que Cida é uma moradora de rua, instalada ali no bairro do Leblon e que depende de restos de comida, de travesseiros, dessas roupas doadas por caridade, mas a gente também entende, a partir dessa caridade,
um certo deboche e um desconforto por esses moradores de um bairro aparentemente de luxo, de elite, restrito a pessoas de alta condição financeira, vendo uma moradora de rua ali no mesmo ambiente, frequentando os mesmos lugares, de certa forma, ali numa praça famosa no Leblon. Aqui eu destaquei alguns pontos importantes sobre o trecho anterior. Primeiro, por a gente inicialmente entender que a personagem ela faz parte de uma classe média alta por morar no Leblon, principalmente a partir de algumas jogadas estilísticas que o autor faz, como o fato de dizer que ela mora num endereço bacana a poucos passos do mar do Leblon. Entretanto, há essa quebra de expectativa quando é narrado o estilo de vida que contempla esse cotidiano de uma pessoa em situação de rua, como a necessidade, né, de ter que fazer necessidades e se lavar em público, além também de ficar procurando sobras de alimentos para se alimentar, viver sempre nessa condição de vulnerabilidade. A gente ainda observa essa caricaturização da personagem Cida, com essas doações mal intencionadas e explicitando esse mal-estar dos moradores locais em bairros de elite perante a permanência da moradora de rua. Então a gente tem, de certa forma, uma má intenção desses moradores de rua, inconformados com a presença dela, tentando fazer uma certa comicidade da sua situação de vulnerabilidade. Então, o fato deles doarem essas roupas chiques, ricas, de grife para que a Cida use ao sol do meio-dia, é um fato deles tornarem cômicas e se divertirem através desse sofrimento de uma pessoa que mora nas ruas. Aqui eu selecionei 2 trechos muito importantes para a gente compreender como algumas críticas são construídas e desenvolvidas ao longo do conto. No primeiro trecho, a gente entende que Cida está grávida, está esperando uma criança, e ela para o morador para dizer que, apesar de político, ele também seria um bom pai. Ele levaria essa criança para morar num apartamento alto, iria lhe ensinar bons modos. Na verdade, ela queria que ele criasse o filho que ela trazia na barriga. Então, a gente entende também essa cena como uma crítica a essa vulnerabilidade da mulher de estar na rua, essa gravidez que não vai ter nenhuma assistência física, financeira, emocional. Então a gente entende esse trecho como uma forte crítica levada a um recorte feminino para essa área da gravidez, da maternidade e desse desamparo, tanto para a criança quanto para a própria mulher, quanto para a Cida mesmo. Então, logo no segundo trecho, a gente tem a Cida explicando para o personagem principal quem seria o Ló, quem seria o pai da filha da criança que ela espera, dizendo que ele vinha de uma outra constelação, de um planeta chamado Labosta. A gente tem aqui logo no meio: outro dia ele lhe trouxe do planeta um anel de compromisso para que ela não botasse chifre nele durante suas ausências. Ela ficou ofendida com a minha cara, que era a cara de quem vê um punhado de areia e brita no fundo de uma caixa. Eu não tinha capacidade para compreender que aquilo eram ouros, pratas, diamantes, tesouros que se desintegravam com a entrada na atmosfera terrestre. Nesse segundo trecho, a gente tem a utilização de um recurso estilístico até muito importante para retratar quem é esse homem, quem é Ló, um homem oriundo de um outro planeta esse chamado Labosta. Então, a gente tem uma explicação, a gente tem um recurso estratégico para esses elementos que são pautados no trecho. A gente tem Labosta como uma junção do espanhol, lá, e bosta no português. Então, é importante pensar que esse homem pode ser oriundo da miséria também. Ele pode ter uma situação financeira exatamente como a de Cida. Pode ser um homem pobre que não tem
lar, não tem teto. Então, como vai ser possível criar uma criança em um casal que não tem uma condição financeira, uma condição emocional segura para isso? Então, a gente entende também que Cida, ao longo da narrativa, é entendida como louca ao criar algumas histórias, ao acreditar num universo próprio, criando aí algumas fantasias, algumas histórias sobre a sua infância. Então ela já é tida mesmo como uma pessoa louca, assim como a gente interpreta na própria realidade moradores de rua. A gente tem um senso comum de interpretá-los como loucos, como pessoas que têm algum transtorno mental. E a gente tem essa retratação aqui pela Cida, e a união dessa ficção com a retratação do pai da sua criança vai também trazer essa relação de loucura. Então, tem um trecho que fala que quando ele tenta ver esse anel, na verdade na caixa só tem areia e brita, porque ela diz que quando sai do planeta e entra na Terra, se desintegra, vira pó. Mas, na verdade, aquilo seria um anel. E esse trecho é muito importante para a gente compreender o que vai ser dito no final do livro. Então, a gente já percebe aqui que esse recurso ele não está somente ligado à ficção. Tem toda uma construção lógica para que a gente possa entender, inclusive, o que se diz no final. Agora eu destaco alguns pontos importantes sobre o trecho anterior. Primeiro, expondo essa dificuldade da maternidade na vida de uma mulher em situação de rua, sabendo que ela transmitirá para essa criança apenas o legado da sua miséria. Além disso, também tece críticas à impossibilidade de criar uma criança a partir de um relacionamento que já tem a sua turbulência retratada a partir da ficção e da loucura, como esse homem extraterrestre que pode ser interpretado como um pai ausente, um homem ausente, além do planeta Labosta, que pode ser interpretado como uma precariedade financeira, uma baixa situação econômica, que também se dá essa dificuldade de criar um filho. Os trechos a seguir também retratam um certo comportamento da Cida no cotidiano, e é interessante perceber os elementos que são colocados em cena. Por um bom tempo, a Cida encasquetou que eu era um agente secreto. Ao me ver chegando, ela fugia com a caixa de sapatos debaixo do braço para se esconder atrás dos carros estacionados na praça. Em outro trecho, diz assim: apressei-a para avançarmos mais algumas quadras, pois a nossa rua desembocava quase em frente ao Hospital Miguel Couto. Ao ver o hospital, ela deu meia volta, saiu correndo com aquele barrigão e fez sinal para um ônibus 132, que a recolheu fora do ponto. Isso aqui já é ela grávida, né, prestes a ter a luz, e o próximo a seguir é quando ela já tem essa criança, já se passaram muitos anos e o personagem principal não tem mais contato com essa mulher. E eu quase nem pensava mais nela quando a reencontrei no banco da praça, dando de mamar a uma menina de seus 5 anos, a pele leitosa, os cabelos crespos e ruivos, meio descoloridos, e os olhos azuis claros demais. O vestido de poá sobrava no corpo emagrecido da Cida. Seu rosto perdera o viço e o branco de seus olhos estava de um amarelo hepatite. Não só no primeiro trecho, como em alguns outros presentes no conto, a gente vê a criação de narrativas por parte da Cida em um universo totalmente seu. Ela acha que o homem é um agente secreto, logo depois ela acha que ele é um policial, ela já achou que ele era um advogado, e sempre cargos de autoridade do Estado. Então é interessante pensar que ela foge, ela se esconde na tentativa de se autoproteger, porque sabendo que os moradores de rua passam por grandes tentativas de higienização social, de apagamento, de descarte, ela tenta se proteger e foge, se esconde. Então essa loucura que tanto falam dela, na verdade, é quase um cansaço de sofrer tantas microviolências. Então
é um jeito dela se proteger. Aqui no segundo trecho, quando ela já está grávida, prestes a dar à luz, quando ela vê o hospital, ela sai correndo, mesmo com um barrigão, a bolsa tinha estourado. Mas é exatamente essa questão. A Cida, quando vê um hospital, que é uma instituição de poder, né, do Estado, ela evita sofrer mais uma microviolência, tendo em vista já todas as agressões que ela sofre por parte da sociedade, por parte do Estado. Ela tenta evitar mais uma microviolência, que seria uma possível internação forçada, uma internação psiquiátrica forçada, a retirada de sua filha, então uma prisão mesmo da polícia. Então ela tenta se proteger de possíveis microviolências e acaba fugindo do hospital, o que na verdade é um direito, né? Ela acaba tendo esse direito, de certa forma, evitado para que ela não sofra mais. E no terceiro trecho, quando ela já tem a criança, ela é vista dando de mamar para essa menina e ela é encontrada muito magra, sem viço, com os olhos amarelos. Então aqui a gente mostra que a gente entende que ela está definhando, né? Mostra essa dificuldade de manter, de criar uma criança nas ruas e de se manter saudável. Aqui a gente vê essa dificuldade encontrada pela personagem. Então aqui eu destaco que nos trechos anteriores, a loucura é representada a partir de uma personagem moradora de rua, colocando à margem da sociedade, alimentando essa invisibilidade social, né? Esse estereótipo de louca, de moradora de rua, vai alimentando cada vez mais e piorando o seu status perante a sociedade. E também expõe essa vulnerabilidade social da Cida, que é amedrontada a todo momento, acreditando ser perseguida, estar sendo perseguida ou investigada toda hora pelo personagem narrador. Por isso ela cria várias narrativas em que ele sempre pertence a um cargo de autoridade do Estado. E além disso, também tem a retratação da fuga da personagem por medo de sofrer mais violência, como eu disse, por uma instituição do Estado, que é o hospital, através de uma possível internação psiquiátrica forçada ou a retirada de sua própria filha, além de uma prisão também, propriamente dita. Trazendo mais uma informação que pode dialogar com o conto através da interpretação, a gente tem a figura da Estela do Patrocínio, que é uma poeta brasileira que sofreu violência psiquiátrica durante toda a vida e que foi levada forçadamente pela polícia enquanto ia em direção à Central do Brasil em 1962. Ela foi nominada como poeta apenas através do projeto de livre criação artística, que gravou algumas conversas realizadas com a paciente nessa internação psiquiátrica, resultando mais tarde, a partir de um outro projeto, num trabalho de transcrição dessa poesia produzida oralmente por Estela do Patrocínio. Então a sua poesia oral, visto que ela tinha um jeito de falar muito poético, ele foi eternizado em materiais transcritos. A poeta ela sofreu um total apagamento da história, enterrada inclusive como indigente pelo hospital psiquiátrico que a internou. Então a gente tem esse diálogo com o conto a partir dessa perspectiva de sofrer essa opressão, como se essa interpretação da loucura de forma compulsória. A Cida ela é interpretada como louca, assim como Estela do Patrocínio, mas na verdade é uma forma dela se defender. Ela cria narrativas na cabeça dela para que ela possa se defender da vida. E Estela do Patrocínio foi interpretada como louca, foi diagnosticada como louca de forma injusta e, na verdade, foi uma poeta que poderia ter potencial para nos presentear com muito mais obras, mas que foi internada por toda a vida e apagada socialmente.
O trecho a seguir ao último, para finalizar nossa análise, ocorre quando o homem passa anos e anos sem ver a Cida e que, ao andar numa praça, vê uma menina com o vestido dela, caixinha de sapato, assim como a Cida, e ao se aproximar entende que é a Sasha, a filha da Cida, e pergunta pela mãe. A menina busca debaixo do banco a caixa de sapatos e diz assim: e me mostrou ali dentro um punhado de cinzas. Quando ela voltar para ela, a bosta vai ficar de novo inteira, igual ela era aqui. Aqui a gente tem a retomada desse elemento estilístico já dito anteriormente, sobre essa desintegração de elementos extraterrestres. Aqui a gente tem um certo eufemismo para retratar a morte da mãe a partir das cinzas que são mostradas para o homem, e quando ela fala, quando ela voltar para a bosta vai ficar inteira, igual ela era aqui. Esse passado, né, mostra que agora ela é cinzas, e também traz para a gente reconhecer essa loucura que se perpetua, não termina na mãe, né? Ainda há uma passagem, uma transmissão hereditária tanto da miséria, visto que a filha continua no mesmo local frequentado pela sua mãe, na mesma situação de miséria e de pobreza, mas também a loucura dela, né, que acredita ainda na narrativa que a mãe acreditava, desse planeta lá bosta, dessa situação extraterrestre. Então aqui eu finalizo ressaltando essa transmissão hereditária da miséria e da loucura para a filha, que também vive em situação de rua, assim como a falecida mãe, e também adere a essa narrativa ficcional do planeta lá bosta. Além disso, também há a criação do eufemismo na exposição da morte da mãe, trabalhando com esse universo ficcional, já citado também anteriormente alguns elementos de desintegração. E o autor ele finaliza o conto reafirmando essa crítica sobre a invisibilidade social dos moradores de rua, que sofrem microviolências toda a vida, transmitindo para outras gerações o sofrimento e a miséria de suas realidades. Finalizo o vídeo aqui agradecendo o apoio e a colaboração de todos, e até os próximos vídeos que continuarão sendo disponibilizados no nosso canal. Um beijo e até a próxima!